Meu irmão e minha irmã, hoje é dia 23 de novembro, quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz para nós neste dia a Palavra de Deus, o Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós escutamos este evangelho e pensamos, mas estranho, porque ontem Jesus contava aquela parábola a respeito daquele nobre homem que ia viajar e que deixava os seus bens aos seus empregados, depois pedia contas, e hoje Jesus já está em Jerusalém. De fato, a liturgia da palavra fez um salto. Entre a passagem de ontem e a passagem de hoje, existem alguns versículos que a liturgia da palavra não contempla. Quais são estes? Jesus, logo depois que falou aos discípulos, que tinha contado aos discípulos aquela parábola, enviou 2 de seus discípulos até Betfagé, um povoado quase chegando já em Jerusalém, para que, encontrando o jumentinho, fossem ao encontro de Jesus, para que Jesus montasse o jumentinho e pudessem então entrar em Jerusalém. Uma vez entrados em Jerusalém, nós já sabemos a história, o povo aclama Jesus, que entra com as palmas nas mãos, cantando Hosana, Hosana. Este episódio aconteceu neste parênteses entre o evangelho de hoje e o evangelho de ontem. Uma vez então que Jesus está entrando na cidade, enquanto de um lado vê as pessoas, os discípulos que o aclamam com alegria, que o recebem, um pequeno grupo de fariseus que está à parte diz assim para Jesus: repreenda os seus discípulos. Jesus então se entristece. Evangelho de hoje. Jesus entra em Jerusalém, vê Jerusalém, escuta estes fariseus que dizem para repreender os discípulos, e diz o Evangelho, Jesus chorou. Chorou porque entendeu que para aquele povo, para aqueles fariseus, não tinha mais nada o que fazer. Tinham totalmente negado Jesus, os seus discípulos, tinham se fechado absolutamente na convicção deles, não mudariam de vida. Por isso Jesus chora, porque perdeu este grupo de pessoas, perdeu estes filhos que Deus lhes tinha confiado. Perdeu por própria cabeçadura deles, porém Jesus chora, porque estes não mudaram de vida. Esse evangelho ainda nos fala que para Jesus, o hoje é muito importante. Diz Jesus no evangelho: se hoje compreendesses o que Deus quer fazer para vocês, o hoje para Jesus é importante, porque é o hoje que nós temos, é no hoje que Jesus quer que essas pessoas mudem de vida. Porém sabe que aquele povo, aquele grupo dos fariseus, não mudarão de vida. Que então, que este evangelho pode dizer para nós neste dia? Assim como Jesus, que chora sobre estes seus filhos que se perderam, o que é que nós fazemos quando alguns nossos irmãos se afastam de Jesus ou então não querem nem saber ouvir falar dele? Quando parece que tem alergia a escutar a palavra de Deus. Nós com certeza já encontramos alguma pessoa assim, que apenas nos vê e apenas sabe que podemos falar ou agir de alguma maneira, correm de alergia, correm de medo de Jesus. O que é que nós fazemos com essas pessoas? Pensamos o problema é deles que correram? Ou temos uma atitude semelhante a esta de Jesus, que chorou por aqueles que não o quiseram seguir, por aqueles que não quiseram mais aceitar a Deus, não quiseram mudar de vida? É preciso então pensar bem. Será que meu coração está compadecido, meu coração está entristecido por tantos que ainda não seguem a Jesus? É este o sentimento que faz com que eu vá buscar os meus irmãos, com que eu continue evangelizando e falando de Deus. Se no meu coração não existe esse sentimento de tristeza pelos irmãos que estão afastados, eu não vou buscá-los, não vou anunciar mais o Evangelho. Além disso, este Evangelho nos fala, como dizia agora há pouco, do hoje de Jesus. Para nós, o hoje é este tempo, é agora. Jesus nos dá o hoje para que a gente mude de vida, se converta, se arrependa das nossas faltas e volte o nosso coração para Ele.
Papa Francisco, fazendo a homilia sobre este evangelho, dizia: é preciso rezar para que os corações hoje se convertam para Deus e que os corações hoje deixem de causar a guerra. Quantos corações não precisam se converter a Deus neste mundo que nós estamos vivendo, cheio de violências, cheios de guerra, cheios de tantas coisas ruins? E nós então rezemos para que aqueles que ainda não se converteram ao Senhor, que ainda não o seguem de todo o coração, possam fazê-lo. Com alegria se convertam a Deus. E que enquanto não o fazem, que a gente que já se converteu não desista da nossa própria conversão, ou seja, de melhorar a cada dia, e não desista de rezar e suplicar e anunciar o Evangelho para esses irmãos que ainda não conhecem Jesus Cristo. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.